No ar? Olá, meus amados e minhas amadas, estamos mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Vem. Hoje fui pego de surpresa aqui, eu estava vendo o que eu ia ler, mas já estava no ar. Mas amém, tamo junto aí, obrigado mais uma vez pela sua companhia. E hoje o texto que eu vou ler com você está no livro de Êxodo, no capítulo 13, e eu vou ler a partir do versículo 17, que diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vou repetir esse último versículo. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Esse texto, você percebeu, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Ele tinha sido liberto da escravidão do Egito. Tinha acontecido as 10 pragas. A gente sabe que a 10ª praga foi a morte de todo o primogênito do Egito. E o faraó, então, depois de tanto revés, de tantas coisas ruins acontecendo no Egito, e ele pressionado por seus súditos, liberou o povo de Israel. E o povo então tomou tudo que tinha, né, apanhou tudo que tinha consigo lá, os utensílios, ouro, prata, animais, e partiram rumo à terra prometida. E aí o texto que nós lemos aqui, viu que da onde eles estavam no Egito até onde eles tinham que chegar em Canaã não era tão distante assim. Era uma viagem de poucos meses, talvez 2 meses, porque hoje, se você pegar no mapa, dá uma média aproximadamente 500 quilômetros. Só que naquela época, lógico, né, eram 600 mil homens, mais crianças, mulheres, os animais, né, e os utensílios, então não era uma viagem que eles faziam muito rápido. Mas, então imagina, calcula aí de 2 a 3 meses uma viagem dessa. Porém, na faixa de Gaza estava tendo guerra. E o caminho mais curto, o caminho reto, que era pela faixa de Gaza, Deus ficou preocupado se eles tivessem ido por lá, eles poderiam desistir, desanimar por causa da guerra e voltar para o Egito. Então o que ele fez? Ele os conduziu pelo caminho do mar. E aí o final que a gente vê que Deus então se colocou como uma coluna, né, de nuvem para guiar o seu povo. Então, durante o dia, aquela coluna era uma nuvem normal que andava na frente do povo, e à noite ela se fazia uma coluna de fogo que iluminava o caminho para que o povo pudesse caminhar dia e noite. E o último versículo que nós lemos aqui, que é a chave hoje da nossa mensagem, que fala: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Ele nunca tirou da face do povo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Se você pegar a história, o povo chegou acompanhando a coluna e se depararam com o Mar Vermelho. E olharam para trás, o capítulo 14, depois você continuar lendo aí, você vai ver que aconteceu isso. Que eles chegam diante do mar, não tem mais para onde ir, e a nuvem está lá, né, dando a dica para eles, que eles iam ter que passar. E eles olham para trás e vê o exército de Faraó vindo atrás deles. Faraó
pegou o exército de 600 homens, cavaleiros, 600 carros, na verdade, com cavaleiros e tudo. Você vê como são as coisas. O povo de Israel era 600 mil homens. E Faraó veio com 600 carros de guerra. Porém, o povo de Israel não estava acostumado a guerrear. E eles temeram demais o povo de Israel, o exército de Israel, vindo atrás deles. E eles então começaram a murmurar, começaram a brigar e foram questionar Moisés. Porque, na verdade, eles se viram sem saída, eles se viram numa situação que eles não tinham saída. E começaram então a discutir com Moisés. Eu vou ler um trecho aqui com vocês do capítulo 14. A partir do versículo 10, fala assim, olha: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor fora servir aos egípcios como escravo, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então olha só, o povo se revolta, vão questionar Moisés e fala: por que você trouxe a gente para cá? Era melhor a gente ter ficado lá. A gente preferia continuar trabalhando lá como escravo do que vir morrer aqui no deserto. Por quê? Porque o povo se viu sem saída. E a nossa vida é assim, às vezes a gente se vê sem saída. Às vezes a gente se vê numa situação que acha que não tem mais solução. Né, numa saída que pode ser tantas coisas, né? Às vezes um desemprego, às vezes uma doença, não sei, às vezes você perdeu uma pessoa querida que você dependia dela, eu não sei o que é, mas o que eu digo assim, às vezes a gente está numa situação dessa, que a gente se vê sem saída. Às vezes, para quem trabalha, tem que entregar um trabalho e acha que não vai dar tempo, ou na escola você tem semana de prova, você acha que você não vai conseguir. Mas, na realidade, é isso que acontece na nossa vida. Às vezes a gente se coloca em situações e acha que não tem saída. E foi o que aconteceu com o povo ali. Eles chegaram na frente do mar e atrás vinha o exército e eles não tinham mais para onde correr. E a mensagem que eu quero deixar no seu coração é que quando você não tem mais para onde correr, nessa hora Deus age em favor daqueles que estão dispostos a andar com Ele. Não adianta também você não querer nenhum compromisso com Deus e nas horas difíceis você procura. Eu falo, tem gente que acha que Deus é um GPS, né, que só usa quando está perdido. Né, o GPS é assim, a pessoa quer ir num lugar, não sabe onde é, liga o GPS e vai. A hora que ela chega num caminho, num lugar que ela já conhece, ela desliga e fala: daqui eu vou sozinho. E tem muita gente que é assim. Acha que Deus é um GPS, então usa no momento que está perdido. A hora que se encontra, deixa do lado, desliga e continua, né, achando que não é dependente mais. E se você se colocar na dependência de Deus, se você reconhecer que você é totalmente dependente de Deus, nas horas mais difíceis, na hora em que você acha que não tem mais saída, é nessa hora que Deus vai agir na sua vida. Deus é um Deus sobrenatural. Ele age nas nossas vidas, nos momentos em que a gente às vezes não acha que não tem mais solução, né? Acha que realmente tudo acabou. E é nessa hora que Deus age. Jesus um dia falou que para Deus tudo é possível. O que parece impossível aos olhos dos homens, para Deus nada é impossível, tudo é possível. E o povo então chegou na frente do Mar Vermelho e o exército atrás. E o povo falou com Moisés, e Moisés orou a Deus. Mas olha só o que Moisés falou para o povo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Se você se colocar na presença de Deus, entregar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai batalhar por você. Ele vai batalhar por você. E foi o que Moisés falou: confie em Deus.
Agora, olha só o que Deus falou para Moisés. Então, disse o Senhor a Moisés, estou lendo o versículo 15. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Aqui eu quero usar uma história real que aconteceu, que o mar se abriu, mas eu quero também usar uma linguagem figurada para falar o seguinte: não tem problema que Deus não tire da frente, não tem problema grande demais para Deus, porque Deus é maior que tudo. E quando o povo estava sem solução e que eles buscaram a solução em Deus, Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche, só isso, com fé, com confiança. E falou para Moisés: estenda o cajado sobre o mar e o mar vai se abrir. Alguém teve que dar o primeiro passo, né? Então, quando Moisés estende o cajado, o mar se abre. E o povo viu aquilo e poderia passar. Mas tem uma coisa que eu falei no começo que eu queria deixar no seu coração. Aquele versículo 22 que eu li várias vezes: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Você se lembra que o povo estava seguindo a coluna. Mas e agora a coluna? Quando o mar se abriu, quando o mar se abriu, Deus fala para Moisés: diga ao povo que marche. Acontece que logo que o mar fendeu e ficou as águas como paredes dos lados, olha só o que Deus fala com Moisés no versículo 17: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda a noite não chegou um ao outro. Deus fez com que a nuvem, que aquela coluna de nuvem, movesse e ficasse entre os dois povos, entre o exército de Faraó e o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus foi atravessando o Mar Vermelho, aquela nuvem serviu para ofuscar a visão, para atrapalhar a visão daqueles que vinham atrás. Então, enquanto ela iluminava o caminho do povo de Israel para que eles pudessem passar o Mar Vermelho, pelo que fala no texto ali, era à noite, aquela coluna de fogo, ela ilumina o caminho para eles passarem. Para quem vinha atrás, ela escurecia a visão. Eles entravam naquela nuvem, naquela fumaça, e não enxergava nada, de forma em que um não conseguia chegar no outro. Você viu, está falando o texto, o exército de Faraó não conseguia chegar no povo de Israel, porque não conseguia enxergar um palmo na frente deles, por causa da nuvem, por causa da coluna. E o povo de Israel passou em seco. E a palavra de Deus diz que logo depois disso a nuvem se moveu e os egípcios vieram atrás. E quando eles estavam no meio do mar, as rodas dos carros começaram a quebrar e o mar fechou em cima deles. Não sobrou uma pessoa, não sobrou um ser vivo ali daquele povo, quando o mar se fechou em cima deles. Essa coluna, a coluna que serviu para iluminar o povo de Israel e serviu para escurecer a visão do povo do Egito. O texto que nós lemos fala que essa coluna Deus nunca tirou essa coluna. Então a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã de terça-feira é que essa coluna chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Um dia eu falei que toda a Bíblia aponta para Jesus, né? Se você pegar, eu falei sobre Noé, logo depois da arca, nós já falamos aqui, que aponta para Jesus, né? Nós falamos sobre Abraão, sobre aquela promessa que Deus fez pelas metades dos animais, que aponta para Jesus. Falamos de Abraão e Isaac, né? Há poucos dias atrás nós falamos sobre Abraão e Isaac,
aponta para Jesus, do Cordeiro. Quando você fala de Jacó, quando ele está subindo a escada, os anjos sobem e descem as escadas, nós falamos de Jesus. José, a história de José que nós vimos há pouco tempo atrás, aponta para Jesus. Então, se você pegar toda a Bíblia, aponta para Jesus. E esta coluna que estava na frente do povo, guiando o povo, representa em nossas vidas Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a coluna que Deus colocou nas nossas vidas para nos guiar, para nos dar direção. Agora, olha só a mensagem que tem por trás desse texto. Jesus, ele é guia para aqueles que querem segui-lo, mas para aqueles que não querem, é a escuridão. Se você pegar em Mateus 10, 32, ele vai falar: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Tem um outro texto que está lá em João, no capítulo 3, que Jesus fala que quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Ele fala isso quando ele está na conversa com Nicodemos, 3,17. Se você pegar lá João 3,17, você vai ver esse texto que ele fala que ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. E aquele que crê nele já será salvo. E aquele que não crê já está condenado. É porque isso, porque ele é a nossa coluna. Então ele pode servir de guia para nós, mas também ele pode servir de empecilho. A diferença é se você crê nele ou não. Se você crê em Jesus, ele ilumina e te guia. Se você não crê, você está atrás da nuvem, mano. Aí você está perdido, você está com as vistas ofuscadas, você não vai conseguir enxergar. E o mar vai fechar sobre você. Agora, se você crê em Jesus, o mar se abre. Esses problemas que você está passando, tudo isso que você está vivendo, coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus, porque nenhum problema é grande demais para Ele. Ele é um Deus do impossível. Ele resolve problemas que você nem imagina. Mas você precisa caminhar com Ele. Você precisa estar sendo guiado pela nuvem. Você precisa confiar nele. Ele falou para Moisés: diga ao povo que marche. Ou seja, pede para o povo confiar em mim. E o restante deixa que eu faço. Então que essa mensagem possa ficar no seu coração. Jesus é a nossa coluna. A coluna que nos guia rumo à salvação. Nós temos uma promessa. O povo estava indo para uma promessa. A terra prometida. Eles saíram da escravidão e foram para a terra prometida. Nós saímos da escravidão do pecado e temos uma promessa de vida eterna. E Deus não simplesmente chega e abandona a gente. Ele nos deu um guia. A coluna está na frente, que é Jesus Cristo. E a gente segue a coluna rumo à salvação. E essa mensagem que eu queria deixar no seu coração. A coluna, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa coluna, Ele é o nosso guia. Nós precisamos estar com Ele à nossa frente, iluminando o nosso caminho. Que essa mensagem possa fazer você refletir sobre as decisões que você tem que tomar na sua vida. Pense sempre nisso, a coluna, quem é o seu guia. Que Deus te abençoe poderosamente. Queria agradecer todo o pessoal que está nos assistindo hoje, o pessoal que está acompanhando ao vivo. Às vezes a pessoa até me encontra e fala: eu estava lá ao vivo. Às vezes depois que passa o vídeo, né, a pessoa deixa uma mensagem, deixa o nome. Como nós estamos aqui ao vivo, eu não tenho condição de falar o nome de todo mundo. A gente, é lógico, eu falo alguns que o pessoal coloque para mim. Mas todos vocês que estão nos assistindo, que acompanham, eu quero agradecer do fundo do meu coração e pedir, se você puder compartilhar essa mensagem, se você acha que vale a pena compartilhar essa mensagem, você vai contribuir para o reino dos céus, porque essa mensagem aqui ninguém ganha nada com isso, mas eu tenho certeza que nós vamos ajudar a povoar o céu pela graça, pela misericórdia do Senhor. Amém? Então eu vou agradecer o Zé Reinaldo Ferreira, deve ser o Biju, né? Que escreveu lá: bom dia Biju, Deus te abençoe. A Regina também, que Deus te abençoe, o rei. A Lucileide Silva, que escreveu olá. A Gisela, que está nos acompanhando, Deus abençoe também. A Gislene Cardoso, que sempre está com a gente. A Gislene, bom dia, viu, Gislene? Que Deus te abençoe. O Marcos da Mara, que sempre está com a gente também. Wagner Moreira, paz do Senhor a todos. Paz, viu, Wagner? Que Deus te abençoe. A Alessandra Caires. Alessandra, Deus te abençoe também poderosamente. A Alessandra, acho que é a primeira vez que eu vejo o nome dela aqui, né? Mas ela acompanha a gente também. O Ed Santana, paz e graça, irmãos, ele é de Salvador. O Ed está sempre com a gente também. Um abraço, que Deus abençoe todo o povo aí de Salvador, da Bahia também, de toda a Bahia. O Sérgio Matos,
escreveu Graça e Paz. A Danusa Alves escreveu A Paz do Senhor. Que palavra maravilhosa. Obrigado, viu, Danusa? Que Deus te abençoe também poderosamente. 418 pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vou repetir, se você puder compartilhar esse vídeo, você vai estar contribuindo para a obra de Deus. Porque cada pessoa que recebe isso, você não sabe, às vezes uma pessoa que não teve ainda a oportunidade de ouvir uma mensagem, e às vezes uma mensagem dessa pode tocar na pessoa, e dali ela procurar alguém e acabar entregando a sua vida nos caminhos do Senhor, na coluna, a coluna que é a nossa guia. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Se você puder agora, feche seus olhos, nós vamos orar junto. Mandar um abraço ao pastor Wagner, da comunidade evangélica Cristo Vive, em Campinas. Fica na rua Salto Grande, 47, Jardim do Trevo. Um abraço ao pastor Wagner, que Deus abençoe seu ministério, a pastora Suzana, e que Deus abençoe poderosamente essa família. Mandar um abraço para minha família também, e que Deus possa abençoar cada um de nós, com a graça e com a misericórdia que Ele sempre tem das nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor é um Deus poderoso. E o Senhor é aquele que abre o mar às nossas frentes, Pai. Muita gente não consegue enxergar isso. Muita gente, Pai, não consegue ver a quantidade de milagres que o Senhor tem feito. Mas, Deus, nós somos gratos ao Senhor por termos acordado hoje, Pai, por poder nos alimentar, por poder vestir. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos deu o sopro da vida. Nós somos gratos porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado, Deus. Obrigado. Pai, abençoa a vida de cada um que está nos assistindo hoje ou que está nos ouvindo. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda verão depois. Mas o que eu peço, ó Deus, é que o Senhor entre com providência em cada lar, que o Senhor possa convencer através do Teu Santo Espírito cada pessoa, que Jesus nos ensinou que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado. Então, que todos nós possamos ter a oportunidade do arrependimento, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. Tuas bênçãos, Tua proteção, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Meus amados, até terça-feira que vem, se Deus quiser, essa semana era para eu estar em Israel, tive que cancelar a viagem. O pessoal que está lá de Goiânia, que foi para lá, na caravana para Israel, que Deus possa também abençoá-los lá. E eu creio que Deus ainda vai preparar momentos aí para eu voltar na Terra Santa, Jerusalém, que é um lugar realmente que é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Não esquece que tem também o YouTube, tá? Tem um canal, quem tem sede ver no YouTube, a gente tá fazendo vídeos. Nós estamos com uma série agora dos livros da Bíblia Sagrada. Estamos numa sequência de todos os livros da Bíblia Sagrada. Se você puder, vai lá, se inscreva lá que você vai gostar, viu? São vídeos simples, mas que ensinam muito sobre os livros da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe e até terça que vem, se Deus quiser.